muito prazer. Hoje na entrevista do dia estamos recebendo aqui Rodrigo Vieira, é voluntário da Cruz da Vida, e a Cruz da Vida está trazendo aí para vocês um sábado de atendimento médico gratuito. O Ayrton Marques também já está aqui com a gente. Aí vamos aqui o bom dia do Rodrigo Vieira. E Rodrigo, uma pergunta bem básica que muita gente quer saber: o que é a Cruz da Vida? Fique à vontade, meu amigo. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia aos seus ouvintes. Queria agradecer, antes de nada, o espaço aqui dado ao Cruz da Vida. Realmente é muito importante falar desse tipo de ação, porque sem divulgação, realmente a gente não consegue chegar na ponta, né? Que são as pessoas que realmente mais necessitam desse tipo de atendimento. Então, eu lhe agradeço. O Cruz da Vida é uma associação católica, é uma instituição católica. Ela é formada por famílias e por celibatários também. E entre os principais objetivos, a gente tenta sempre promover a saúde e a educação para a população. Como é que, promover a saúde, como é que se promove saúde? Existem profissionais da área? Como é que é esse trabalho que é desenvolvido? Esse trabalho, ele tem várias frentes, né? A frente, eu vou começar pela frente da principal, que é a ação. Esse tipo de ação, o Cruz da Vida, o que ele faz? Ele vem com uma equipe que organiza, propriamente dita, a ação. E com isso a gente consegue, através de uma rede de médicos que a gente tem cadastrados voluntários, a gente chama esses médicos para determinada ação. Os médicos confirmam a participação na ação e com isso a gente sabe as especialidades que a gente vai ter em cada ação. E o médico, basicamente, o que a gente tenta fazer é que o médico só tenha que chegar aqui e atender. Então, a gente promove o recebimento desse paciente, dessa pessoa que chega na ação. A gente prepara, faz todo o cadastro dele, prontuário, faz todo... Se é uma pessoa que já teve algum atendimento anterior dentro da ação, ele tem acesso a todo o histórico dele, com que médico a gente tem um pequeno sistema, então a gente consegue acompanhar o histórico. E quando o médico chega, ele faz o atendimento. Então, com isso, a gente consegue unir pessoas, voluntários que estão dispostos a ajudar, médicos também que estão dispostos a ajudar e levar ele aos pacientes que estão precisando de atendimento. Rodrigo, na questão de especialidades, quais as especialidades médicas que serão ofertadas amanhã para o público? Nós temos várias especialidades que dependendo da ação isso varia, né? Na ação de sábado, especificamente, nós temos confirmados as especialidades de clínico geral, psicologia, pneumologia, homeopatia, ginecologia, pediatria, oftalmologia, cardiologia, psiquiatria e ortopedia, né? Então, rede grande, né, rapaz? Assim, muitas especialidades médicas num evento só. E nós temos a satisfação de contar com médicos de alto gabarito, digamos assim, da medicina. Nessa ação de Sobral, especificamente, também é muito interessante destacar que nós tivemos tanto a adesão dos médicos da nossa rede, que já estão, a maioria são de Fortaleza, como também de médicos de Sobral já. Então, nós vamos ter vários médicos de Sobral participando dessa ação. Isso é muito importante, pensando em dar continuidade, né? Porque é a primeira vez que nós estamos vindo a Sobral. Já devíamos ter vindo antes, mas não tínhamos, digamos assim, tido essa oportunidade real de estar aqui. Estamos tendo a oportunidade de participar agora na festa da padroeira de Sobral, que é muito importante. Queria também aqui destacar e agradecer o apoio da Diocese de Sobral, né, que está dando espaço para a gente. Essa ação vai ser realizada lá na Diocese de Sobral, aqui no centro, na Cúria. Então, o fato da gente ter médicos de Sobral é muito importante, porque a gente pode parar de pensar, de repente, em ações pontuais, digamos, uma vez por ano, né? E pensar em ações um pouco mais recorrentes. Lembrando que as nossas ações, em geral, elas são realizadas todo primeiro sábado do mês. Então, a gente vai para algum lugar, Caucaia, Fortaleza, Limoeiro. Nós temos até um outro braço do grupo que está no Espírito Santo, em Vitória, que também já faz esses atendimentos lá. Mas o grupo daqui, basicamente, ele fica, digamos assim, viajando ou atendendo em diversas paróquias de Fortaleza, Caucaia, Limoeiro e agora Sobral entrou na rota, que é um motivo de muita alegria para a gente. Você tem a sua informação porque foi escolhido Sobral? Nós temos... É importante aqui para a gente, no caso, a vinda de vocês aqui com esse trabalho social que não tem preço.
E se eu não estou equivocado também, essa equipe médicas que estão nesse trabalho junto aí com o Cruz da Vida, esse trabalho de vocês, são médicos que estão também na questão social, voluntários, ou seja, sem ônus, ou estou equivocado? Totalmente voluntários. Eles vêm de Fortaleza, por exemplo, os médicos de Fortaleza, alguns vão vir na sexta-feira, vão passar a noite aqui para já amanhecer no sábado e começar os atendimentos às 8 horas da manhã, outros vão vir na nossa van, que deve sair de Fortaleza às 4 e pouco da manhã para estar aqui às 8 horas, vem, faz os atendimentos, a gente normalmente celebra uma missa e já aproveito para convidar todos que puderem para participar da missa. Depois da missa, os médicos da Santa Missa, os médicos voltam para Fortaleza, a maioria volta, alguns podem ficar por aqui para jantar, mas voltam porque eles têm plantão, eles têm que voltar a atender. Então, realmente, eles dedicam, na vida do médico, é muito comum, né? Eles fazem os plantões, então é como se eles dedicassem pelo menos um plantão para a gente por mês para estar aqui e atendendo. E a seleção Sobral, como foi feita? Pois é, eu poderia lhe contar muitos caminhos que levaram a gente a chegar aqui, mas... assim, sendo bem honesto e justo, eu acho que a gente só tem que agradecer ao bispo, a Dom Vasconcelos, que foi ele que fez com que o Cruz da Vida chegasse aqui. Ótimo. Isso é um namoro que já vem acontecendo há um tempo, a nossa intenção, a intenção dele, também, lógico, nós temos papéis de outros padres, como, por exemplo, o Padre Ítalo, arcanjo, que também participou efetivamente nessa vinda do Cruz da Vida aqui para Sobral. Mas eu tenho certeza que se não fosse a vontade, a intervenção do bispo de trazer esse tipo de atendimento para cá, a gente não viria. Lembrando que, historicamente, né, a educação e a saúde sempre foram responsabilidade da Santa Sé. Os grandes hospitais, eles eram cuidados pela igreja, não pelo Estado, né? As escolas, as principais escolas e mais importantes também eram cuidados pela igreja. Então, esse movimento, ele tenta também recuperar essa capacidade que tinha a igreja de atuar junto à população e dar um atendimento de qualidade. Eduardo, você falou de algumas cidades aí, eu diria até cidades polos, né? Caucaia, que é cidade grande da região metropolitana, Fortaleza, Sobral, enfim. Existe algum critério assim para vocês escolherem a cidade? Você falou que Sobral houve aí inteiramente a intervenção do bispo aqui da cidade. Mas assim, outras cidades que estão ouvindo a gente agora, Camusim, por exemplo, que é uma cidade polo aqui na região do litoral norte do estado. De repente os caras estão dizendo, poxa vida, queria tanto um evento desse aqui. Existe algum critério? Você falou, por exemplo, a igreja, o movimento é ligado diretamente à igreja católica. Exato. Mas tem lá uma cidade ali que um grupo, vamos lá, de evangélicos, de protestantes lá, poxa, a gente queria esse evento aqui, que muito além da questão da religião, tem um trabalho social que é um trabalho legal. Eu acredito que vocês também visam muito. Refere até um trabalho ecumênico, né? Ecumênico, né? Assim, eu estou falando de critérios que levam esse projeto, esse programa para os municípios. Dois pontos aí, que fique bem claro, né? O que eu quero dizer é que a instituição é uma instituição católica, né? Católicos, né? Vem de católicos, que é servir a todos. Então, na verdade, não tem distinção de religião, é uma questão de filosofia. Então, nós estamos aqui fazendo um trabalho que ele é uma instituição católica, organizado por leigos, que fique claro também, a gente trabalha junto com a diocese, porém ele é feito isso independente, isso é uma associação, digamos, é uma instituição de leigos, de civis, só que apesar de ser, digamos assim, gestionado ou organizado pelo um grupo católico, ele é para todos, aqui não é um trabalho religioso, né? A gente não está dando catequese, literalmente, a gente está dando saúde e dando um pouco de saúde física e espiritual para as pessoas. Claro. Então, realmente, ele não tem nada a ver com religião, a questão do atendimento. A gente, ao contrário, são muito bem-vindos pessoas de qualquer religião, de qualquer lugar. E quanto ao critério, na verdade, normalmente as cidades ou as paróquias das cidades, os grupos das cidades buscaram o Cruz da Vida. Legal. Então, esses grupos buscam, a gente também procura dentro da nossa agenda encaixar, porque eu falei de atendimento todos os primeiros sábados do mês. Se você pensar, você está limitado aí a 12. Só que acontece que em muitos sábados nós já dividimos em 2 cidades. Então, a gente já está atendendo em 2 cidades. Alguns atendimentos não são sábado. Por exemplo, dia 23 agora a gente estava em Limoeiro fazendo atendimento. Dia
em novembro também, 15 de novembro, desculpa, ou 20 de novembro, nós tivemos em Messejana, fazendo Novembro Azul lá, atendimento principalmente para homens, né? Questão de urologia. Então, nós tentamos nos desdobrar em função da agenda dos médicos, principalmente, organizar a equipe para poder ter médico e poder levar para a cidade. Então, eu motivo até que todas as pessoas que se sentam tocados por esse movimento, que busquem o Cruz da Vida. Eu poderia dar, por exemplo, aqui o Instagram, né, que é o @cruzdavida.cv, e lá busquem o contato diretamente lá com a organização, com a Secretaria do Cruz da Vida, que a gente vai estar muito feliz em atender. Ô, Rodrigo, é óbvio que as fichas aí de inscrições, não é ficha de inscrições, fichas limitadas. É ordem de chegada, não é isso? Exato. No sábado, dia 7 agora, a ação propriamente dita, ela começa às 8 horas da manhã e termina às 3 horas da tarde, né? Nós o que fazemos na entrada da ação, no começo da ação, por ordem de chegada, nós já distribuímos as fichas dos atendimentos. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo que eu vou ter um médico cardiologista ou um homeopata. E esse homeopata vai estar lá o dia todo. No dia todo, se calcula que ele consegue fazer 40 atendimentos durante esse dia, por exemplo, né? Por dar um número. Então, nós já temos 40 fichas de homeopatia. Essas fichas, no começo da manhã, são distribuídas para as pessoas que estão na fila, elas já garantem um atendimento e aí, pouco a pouco, elas vão entrando na ação, nós vamos fazendo a triagem, cadastro e elas ficam esperando o atendimento. Então, realmente, é por ordem de chegada no dia. Em algumas paróquias, em alguns outros locais, nós já estivemos divulgando a ação, perguntando até se a pessoa, por qual especialidade a pessoa teria interesse. Mas essa lista realmente ela foi meramente informativa para a gente detectar se tem alguma demanda específica por uma especialidade que a gente não está trazendo. O atendimento é por ordem de chegada no dia da ação. Seu Zé, Dona Maria, seu Antônio, seu Chico, o pessoal que está ouvindo aqui o programa Luiz Siqueira, você já falou muito bem, ordem de chegada, mas precisa levar quais documentos? Nós pedimos que todos levem o RG, o CPF, principalmente, porque já está tudo vinculado. Por quê? É importante. Não é uma questão meramente de cadastro, é uma questão que para o paciente é muito importante, porque da feita que a gente cadastra aí no nosso sistema, o histórico de todos os atendimentos que ele tiver dentro do que é qualquer ação do Cruz da Vida, em Sobral, em Limoeiro, em qualquer lugar, até eu faço um ponto aqui, é muito interessante, nós temos pacientes que viajam para ser atendidos pelo Cruz da Vida. Né? Viagem, eu digo, dentro de Fortaleza. Então, a gente tem bairros muito distantes em Fortaleza e você vai num sábado, o paciente está numa ação, no outro sábado, no outro mês, a ação é em outro bairro completamente diferente, você encontra o mesmo paciente, porque ele sabe, ele se desloca sabendo que ele vai encontrar aquele médico que vai dar continuidade no tratamento dele. Então, por isso é importante a documentação, para a gente poder registrar a pessoa, e também a gente aconselha que, se possível, leve já todos os exames anteriores que a pessoa tem, porque às vezes a pessoa já fez uma série de exames, está aguardando um atendimento do especialista, e aí, levando tudo isso, a gente já consegue que o especialista faça um encaminhamento, dê uma receita, ou adiante esse atendimento. Eu estou vendo aqui pelas especialidades, pode também ter um atendimento específico aí para crianças também, né? Sim, pediatria também. Pediatria tem aqui, isso. Muito bacana. O Eduardo, você falou, a sede fica lá em Fortaleza e vocês fazem esse movimento no estado do Ceará. Vocês já rodaram mais ou menos quantas cidades, dá para saber? Assim, em termos de cidades do Ceará, nós basicamente estamos concentrados em Fortaleza, Caucaia, Limoeiro e agora Sobral. Né? Pontualmente, eu acho que alguma cidade ali, como Maracanaú, alguma cidade ali periférica, digamos assim, da região metropolitana de Fortaleza, já foi feito o atendimento. Mas agora, especificamente em 2024, as principais cidades que nós trabalhamos foram essas, em diferentes paróquias, em diferentes centros sociais, importante. Né? Por exemplo, Caucaia, já foi feito mais de um atendimento em diferentes locais, né? Fortaleza, vários atendimentos em diferentes paróquias, então, em diferentes centros sociais. Existe uma brincadeirinha aqui à parte aqui, eu tô lhe chamando toda hora de Rodrigo. E o meu nome é Rodrigo mesmo. Rodrigo, eu chamei Eduardo. Eduardo 2 vezes. Aí você conversou com ele ali antes, em off. Aí será que sou eu que estou aqui? Não, porque a Maria Helena, né, falou comigo, ela que agendou. Aí Siqueira, o Rodrigo Vieira, voluntário da Cruz. É o Rodrigo vida. mesmo. Eu aqui não sei de onde é que eu tirei esse Eduardo. Eu acho que eu tenho cara de Eduardo. Pois não, Wellington, pergunta. Rodrigo, existe algum órgão mantenedor para esse trabalho de vocês? Não, todo o trabalho ele é sustentado por doações.
Todo o trabalho, ele é voluntário. Doações, tanto dos apoiadores locais, quando nós vamos ter uma ação. Por exemplo, a gente agradece as pessoas que vão doar, por exemplo, um bolo, por exemplo. Algumas pessoas vão levar um bolo no dia da ação. Então, a gente usa isso não só para os voluntários. A gente divide o bolo, passa o bolo para todos os pacientes que estão ali. Tem pessoas que vão levar suco, tem pessoas que estão conseguindo o espaço, tem pessoas que vão conseguir... Legal. Então, tem todo esse apoio local, que a gente agradece muito, e ele é todo por doação. Até a parte de divulgação também a gente consegue, às vezes um carro-som, uma divulgação em algum meio de comunicação. Normalmente isso tudo vem via doação. E nós temos um grupo de famílias, digamos assim, e médicos que mensalmente faz uma doação para tentar sustentar esse grupo. Então, eu pediria também e motivaria a todas as pessoas que queiram, que participem. No Instagram tem a informação de como doar, de como ajudar o Cruz da Vida. Legal. O Cruz da Vida, como você já falou, tem outros estados também, mas aí no caso tem sede própria em Fortaleza? Sim, o Cruz da Vida, a sede dele original, onde ele foi criado, é em Fortaleza, né? Ele está em Fortaleza. O que aconteceu é que um grupo de pessoas que estavam em Fortaleza, que se deslocaram, digamos assim, para o Espírito Santo, foram com essa vontade de também levar o Cruz da Vida. Então, acabaram fundando esse braço do Cruz da Vida lá no Espírito Santo. Então, é um grupo também grande de médicos e que tem atendimentos no Instagram, estão unidos os dois, né? Então, a gente consegue ver os atendimentos também mensais que são feitos no Espírito Santo. Eu recebi a informação que no ano passado vocês atenderam mais de 2.000 pacientes. Este ano ainda, nós já atendemos 2.000 pacientes neste ano. Passado, somando ano passado, foi bastante maior esse número. Mas de janeiro para cá, nas ações que nós tivemos, que eu acho que chegaram a ser 16 ações já, ou 14 por aí, nós tivemos mais de 2.000 atendimentos. 2.000 atendimentos. Nas ações, né? Importante que a gente também consegue a ajuda de alguns médicos para poder fazer alguns atendimentos clínicos até fora das ações. Por isso que é importante a pessoa ir se cadastrar e participar da ação. Dá para se ter uma dimensão, Rodrigo, do impacto social que isso causa nas comunidades? Você imagina a comunidade pobre que às vezes não tem acesso rápido e objetivo de um atendimento médico especializado, que você falou aí das especialidades médicas que fazem parte. Eu acho que para a família isso representa muito, não? Olha, eu sou suspeito para falar. Mas eu, como voluntário e participando de todas as ações, não tem uma ação que eu entre e não saia com meu coração cheio de alegria. Pois é. Porque você percebe, não só nos médicos, a alegria deles em estar dando esse atendimento. Isso é legal demais. Nos voluntários, a alegria em estar servindo, mas principalmente nas famílias que cuidam ali do corpo, cuidam ali também do espírito, porque a gente tem a oportunidade de conversar com elas, tem a oportunidade, enfim, de orientar em algumas coisas quando a gente tem espaço para isso. Mas a gente, assim, eu sou suspeito porque é difícil uma pessoa que sai da ação e não faz questão de voltar lá no comecinho da ação, na primeira pessoa que distribuiu a ficha para ela e dizer muito obrigado. Eu estava esperando há 8 meses essa consulta e eu consegui resolver aqui, tirar minha dúvida, já tenho agora o encaminhamento, já tenho agora a receita. Então, realmente, a gente vê no dia e a gente vê isso a longo prazo, porque senão as pessoas não seguiriam buscando o Cruz da Vida como pacientes recorrentes, né? Então, a pessoa foi agora no pneumologista, aí na próxima ação ela quer ir no homeopata, depois ela descobriu que tem ortopedista também, ela já aproveita e vai no ortopedista, e assim sucessivamente. E aí, só dentro do que você está falando aí, então cada pessoa tem direito a um atendimento. Né? Inicialmente, sim. Até para oportunizar para as outras pessoas. Inicialmente é feito isso. Então, por exemplo, inicialmente nós distribuímos as fichas, as pessoas entram e fazem os atendimentos. Quando elas terminam os atendimentos, elas têm, por exemplo, elas podem ter um encaminhamento de um médico internamente. Então, imagina que ela foi no clínico geral e o clínico geral detecta um problema de pulmão, por exemplo. Legal. E ele diz, olha, eu aconselho você já passar aqui com o pneumologista que está aqui do lado e já conversar. Ela volta para o cadastro, a gente faz um reagendamento para a nova especialidade e ela pode ser atendida. Legal. Algumas vezes acontece que a gente tem um excesso, digamos, de médicos de uma determinada especialidade. Então, essas especialidades que a gente consegue, digamos assim, sobrar fichas, as pessoas podem entrar de novo e fazer de novo o atendimento. Mas primeiro é um atendimento por pessoa
E por isso que é importante também que traga o documento, porque às vezes é triste, né? A gente fica meio com o coração também apertado, mas vem a pessoa pedindo vaga para o marido que não está, para a mãe que não está. Se a gente não tem um documento, a gente fica injusto a gente guardar esse monte de ficha se a pessoa não está ali presente. É verdade. Então, Aqui tem um ouvinte, eu não vou dizer o nome não, viu? Não vou dizer seu nome não. Ela diz aqui, eu tenho 59 anos de idade, estou com um problema sério na coluna. Vai ter especialidades para cá estar com esse problema? Tem aqui clínico geral, né? e ortopedista. Tem, viu? E ortopedia. Pronto, então no caso aqui, mais você que mandou essa ortopedista. mensagem aqui, ordem de chegada, a partir de 8 horas começa o atendimento, tá? Entrada ali no auditório Dom Valfrido. Exatamente, vai ser entrada ou seja, o local é ali na Diocese, né, na Rua Maestro José Pedro 70, bem no centro, na Praça de Sobral, mas a entrada a gente não vai fazer pela entrada onde está a Igreja do Abrigo ali, a gente vai fazer pela lateral, onde está o colégio Farias Brito, porque tem um auditório ali. Que é bem ao lado da casa do bispo. Exatamente. Né? Não tem erro, gente. Por que entrar por ali? Porque a gente entra, as pessoas passam a triagem, elas vão tranquilamente, se sentam no auditório, vão ficar esperando o atendimento já sentadas, e a gente tem como dali derivando elas para os médicos. Isso é muito legal. Algo que nós não perguntamos, que você gostaria de acrescentar, continue à vontade. Não, eu queria principalmente agradecer, porque, repito, não adianta a gente organizar uma ação com capacidade para atender 700 pessoas no dia, trazer médicos, os melhores médicos de Sobral, os melhores médicos que nós conseguimos em Fortaleza, tá toda essa equipe aqui montada e não ter o principal, que é o paciente, que é a pessoa que realmente está necessitando desse atendimento. Então, esse tipo de atendimento só existe para esses pacientes, e esses pacientes só chegam na gente se for através de meios de comunicação como o seu, e eu só queria agradecer por essa divulgação. E eu garanto que a gente se compromete a dar um retorno para o senhor depois da ação. Ótimo. Para mostrar os resultados da ação aqui em Sobral. O interessante é só lembrar para as pessoas, não existe pré-agendamentos. O agendamento é feito no local, portanto, chegue mais cedo. Ordem de chegada. Isso, por ordem de chegada. Por ordem de chegada. Aí eu peço até adianto um pouco de compreensão, porque assim, tem sempre aquela questão, né, da prioridade, eu sou prioridade, eu sou isso. A gente tenta atender todo mundo, mas se a gente for pensar, todas as pessoas que estão ali estão porque normalmente tem um problema médico e quase todos são prioridades, né? Então, o que a gente tenta realmente é fazer um atendimento por ordem de chegada, o mais rápido possível. É lógico, se a gente vê que tem uma pessoa que tem muito problema de locomoção, a gente já passa a pessoa, ela fica sentada, mas a gente vai tentando atender sempre nessa ordem para valorizar, porque em algumas ações tem pessoas que já dá 6 horas da manhã, a gente abre normalmente a organização a partir das 5 e pouco da manhã, a gente chega e já tem fila na frente, né? Então, assim, são limitadas as fichas, mas eu peço só que, por favor, a gente tenha um pouquinho de paciência que vai dar certo. Vamos atender todo mundo. Muito obrigado, Rodrigo Vieira. Eu que agradeço. Leva um abraço a abraço, todos aí irmão. da Cruz da Vida. Muito obrigado mesmo. É muito bom um trabalho social desse de vocês. Muito obrigado aí, parabéns a todos nós de Sobral que estamos recebendo a Cruz da Vida esse sábado de atendimento médico gratuito para todos, ordem de chegada, tá bom, gente? Às 8 horas, esperamos Levar todo o mundo. RG e o CPF.